irmãos, é com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez na casa do nosso Deus para mais um estudo bíblico. Um estudo que nós temos a certeza que vai ser enriquecedor para as nossas vidas. Neste momento, nós vamos pedir a direção ao nosso Deus para este culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor Deus, para aprender mais um pouco da tua palavra, Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por este dia, Senhor, por tudo que podemos fazer, Senhor, com a tua ajuda, Deus. Pai Santo, Pai amado, dá-nos um culto abençoado, que nós possamos, Senhor, mais uma vez, estar, Senhor, de corações abertos, Senhor, para absorver a tua palavra, Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo, ó Pai, que nós temos aprendido na tua casa, Senhor. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Neste momento, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino do cantor cristão de número 193, que tem como título Maravilhosa Graça. Certeza
Agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Nos diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nela. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É de costume do nosso pastor, né? Sabemos que sexta-feira é dia de oração. Como nós não temos culto na sexta-feira, não vamos ter culto na sexta-feira, nós faremos alguns pedidos de oração neste momento. Nós vamos pedir à irmã Solange que ore pelos enfermos, pela família e pela igreja. E em seguida estaremos orando pelo estudo bíblico e pela nossa nação. Boa noite, irmãos. Vamos orar pelo culto desta noite de doutrina, de estudo da palavra. Oremos. Grande Deus, na Tua presença estamos e queremos pedir o Teu cuidado, Senhor Deus, por cada família. Que cada família possa sentir o Teu amor, a Tua paz, a Tua infinita misericórdia. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela Tua igreja, do mais novo ao mais velho, que cada um também possa sentir o Teu cuidado e cada um possa sentir a Tua infinita misericórdia sobre a vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos da nossa igreja, Senhor Deus, de uma forma grandiosa e poderosa, como só o Senhor pode. Nós pedimos também, Senhor Deus, pelos enfermos, as pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades em relação à sua saúde, Senhor Deus, que o Senhor possa dar a Tua paz, a Tua infinita sabedoria, Senhor Deus, a Sua infinita misericórdia, para que eles possam viver esses momentos alicerçados somente em Ti, Pai. Nós te pedimos mais uma vez pela palavra desta noite, que ela possa falar aos nossos corações de uma forma poderosa, como só o Senhor pode, porque nós estamos vivendo momentos difíceis e precisamos de Ti, Senhor Deus, como base, como alicerce para nossas decisões, para o nosso caminhar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esse culto da noite, estas palavras que o pastor irá trazer, que nós possamos nos alimentar espiritualmente mais uma vez, sentindo assim o Seu cuidado nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por cada servo Teu desta igreja. Obrigada, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, que cada família possa sentir o Seu amor e a Sua paz nesta noite. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos orando para que o Espírito Santo ilumine o nosso pastor. Ele irá nos trazer o estudo desta noite. E oremos, irmãos. Soberano Deus que está nos céus, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor Deus, a nossa nação nas Tuas mãos, ó Pai. Quantos problemas, Senhor, o meu país tem enfrentado, ó Deus. Nós queremos Te pedir, ó Deus, neste momento, Senhor, pela crise que estamos passando. Pai querido, Pai amado, a pandemia, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada, Senhor, pessoa, cada médico, cada enfermeiro, todos, Senhor, que estão cuidando dos enfermos nos hospitais, ó Deus. Pai querido, Pai amado, tem muitos dos Teus servos ali, Senhor Deus. Mas nós sabemos que Tu estás com cada um deles protegendo e guardando, ó Deus. Pai querido, Pai amado, Te pedimos orientação, Senhor, para os médicos, ó Deus, para que eles, Senhor, venham, Senhor, ministrar, Senhor, os procedimentos corretos, ó Pai. Mas Te pedimos também, ó Deus, por aqueles que não conhecem Jesus, que também estão enfermos, ó Pai. Que eles também, Senhor, possam ser alcançados, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Não deixa, Senhor, que eles partam sem ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E que eles façam, Senhor, uma escolha acertada, ó Deus. Pai querido, ser com familiares enlutados, ó Deus. Quantas pessoas perderam, Senhor, seus entes queridos, Senhor Deus. Que Tu possa, através do Espírito Santo, estar consolando cada servo Seu. Mas nós Te agradecemos também, Senhor, pelas curas, Senhor. Porque muitos já foram curados, Senhor. Muitos estão em casa, Deus. E nós Te agradecemos, Senhor Deus, por esta bênção. Nós entregamos, Senhor Deus, o setor político, Senhor, da nossa nação. Vereadores, senadores, juízes, presidente,
deputados federais, estaduais, quantas pessoas, Senhor, foram eleitas, ó Pai, para governar o país, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que não estão fazendo, Senhor, os procedimentos corretos, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, ó Deus, que esses homens, Senhor Deus, venham refletir em suas atitudes, ó Pai. Foram eleitos, Senhor Deus, para defender o povo, ó Deus, e não tem feito, nós temos visto isso, Senhor Deus, mas colocamos, Senhor, cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Te clamamos, ó Pai, pela nossa nação. Salva, ó Deus, o meu país, salva, ó Deus, a minha pátria, Senhor, a nossa pátria varonil, Senhor Deus. Pai querido, agora nós colocamos, Senhor, Pastor Cláudio nas tuas mãos, ó Deus, mais uma vez, o teu servo que há de ministrar o estudo desta noite, ó Pai. Pai Santo, ilumine o teu servo. Nós sabemos que o estudo tu já colocaste em seu coração e orientaste através do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos cultuando o seu nome através dos nossos lares, mas como igreja, Senhor. Pai querido, muito obrigada. É a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Neste momento, nós passamos a palavra ao pastor Cláudio. Queremos dar início ao estudo bíblico desta noite, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a todos nós. Queremos convidar a igreja nesse momento para estarmos estudando a palavra de Deus e, por certo, Deus já separou para nos abençoar através desta oportunidade. Durante este mês, temos tratado com muito carinho, a questão da família. E nesta noite nós não mudamos o foco, porque temos ouvido através das pregações que a família ela é uma instituição que Deus tem cuidado dela. Deus tem abençoado. Então nós não falaremos de forma como temos falado em outras ocasiões, porque o nosso assunto desta noite do estudo bíblico é honrar a Deus e honrar a família. É mandamento de Deus. É mandamento de Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebe de Deus o decálogo, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento ali, aparece logo Deus dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus tem primazia nos mandamentos e também em nossas vidas, e deve ter na vida da igreja, na vida das famílias. E ainda no mesmo capítulo de Êxodo 20, versículo 12, lá aparece a recomendação com respeito: honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor teu Deus prolongue os teus dias na terra. Quando se refere a honrar o pai e a honrar a mãe, está se referindo à família, está se referindo os cabeças da casa. Então, é necessário que nós tenhamos esse entendimento de que primeiro precisamos honrar a Deus e também honrar a família. Se nós dizemos que honramos a Deus, mas não honramos a família, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E se nós estamos indo contra a palavra de Deus, nós precisamos avaliar o nosso entendimento com respeito àquilo em que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, no decorrer do tempo que estamos lendo e procurando aprender dela. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos ouvem nesta noite, que estará acompanhando o estudo bíblico desta noite, então guarda esse tema que é honrar a Deus e honrar a família. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que Ele possa nos dar sabedoria suficiente
para que durante o tempo que Ele nos permitir estarmos aqui, que nós possamos estarmos vivendo um tempo desse, que é tempo difícil, né? Tempo de perturbações, tempo em que as enfermidades têm colocado as famílias em apuro, mas mesmo nesses momentos é necessário que honramos a Deus, honramos a família, para que agradamos o coração de Deus e assim possamos sermos abençoados pelo Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo da Tua Palavra, que o Senhor reservou, separou para nós neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a entender qual é a Tua perfeita e agradável vontade. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós ouvimos aqui agora o telefone tocando, mas o nosso foco é o estudo da Palavra de Deus. É aquilo que Deus tem separado para nós estudarmos nesta noite. Honrar a Deus. É o primeiro ponto do nosso estudo desta oportunidade. Eu gostaria de iniciar dizendo aos irmãos, a todos que estão acompanhando o estudo, que é uma responsabilidade muito grande. Temos uma responsabilidade imensurável diante de Deus, nesse tempo, como já disse, que estamos vivendo. Tá? E a chave disponível que Deus tem colocado para nós nesse tempo é o acesso que temos ao Senhor. Tá? A chave sobrenatural é o acesso que temos a Deus para que possamos continuar vendo os milagres acontecendo nas nossas vidas, né? E acontecendo também nas nossas famílias. Temos visto muitos milagres, mas é preciso que tenhamos Deus no centro da nossa necessidade. Deus no centro das nossas vidas, para que então possamos perceber em que os milagres de Deus aconteciam no passado e continuam acontecendo ainda nesse tempo que estamos vivendo. Nosso texto bíblico para as irmãs, os irmãos, a todos nessa noite, se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a parte B deste verso. Apenas a parte B. Você que está com a sua Bíblia nesse momento, se quiser acompanhar, será realmente bom que você acompanhe. O que é que Deus está dizendo nesse momento ali a um servo dele? Alguém em que ele chamou para ser o seu servo e Deus então está cuidando dos seus servos. Então leamos juntos a palavra de Deus nesse instante para que a gente possa então entender com clareza a necessidade de honrarmos a Deus. Que diz o texto? Porque os que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Porém, aos que me honram, honrarei. Mas, porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Todos nós, eu creio que sabemos, né, ou percebemos qual foi a razão que Deus se expressou desta forma. Tá? Desta forma. Se você examinar o texto que nós lemos, você vai verificar que foi um aviso que Deus estava dando à casa de Eli, tá? Um líder religioso, tá? Que tinha filhos que não honravam a Deus. Então, nosso tema inicial é honrar a Deus. A Deus, como nós costumamos expressar, toda honra, toda glória e todo louvor. Então, quando nós expressamos isto, vivemos isto, praticamos isto, o certo não temos dúvida de que Deus estará nos abençoando. Deus estará
cuidando das nossas múltiplas necessidades. Então, em primeiro lugar, honrar a Deus em todas as coisas. Não importa o momento que estamos vivendo. É momento de preocupações? Sim, momentos de preocupações. Mas o nosso Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades. O apóstolo Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós temos experimentado essa bênção de Deus, esse cuidado de Deus. Então, precisamos estarmos pensando em que precisamos honrar a Deus. E quando nós falamos sobre honrar em relação a Deus, estamos falando sobre honrá-lo em tudo ou em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Não estamos falando apenas com respeito à questão de irmos à igreja, voltarmos para casa, lidarmos com a necessidade da nossa casa, mas é em tudo. Honrar a Deus também é honrar a sua palavra. Como eu iniciei falando, se não estamos honrando a palavra de Deus, logo nós não estamos honrando a Deus, porque a palavra é de Deus, é uma só. Não existe duas, é a palavra de Deus, poderosa palavra de Deus. Ela é poderosa para nos abençoar. É por isso que quando se refere ao Evangelho da graça de Deus, como poder de Deus para a salvação, porque é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é necessário termos uma preocupação com essa questão de honrarmos a Deus. Honrar a Deus significa fixarmos toda a nossa atenção, todos os nossos sentimentos, toda a nossa busca em Deus. Toda boa dádiva, diz lá Tiago, e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, o qual não há sombra de variações. Deus é aquele que tem as bênçãos reservadas nos céus para derramar sobre as nossas vidas. Então é preciso termos esse cuidado, de honrar a Deus. Honrar a Deus é valorizar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ainda que nós não percebemos, mas elas chegam todos os momentos para nossas vidas. Então é preciso valorizar, honrar a Deus, reverenciar o nome de Deus. É o nome poderoso de Deus, o nome daquele que criou os céus, criou a terra, e aquele que tem nos sustentado em todo o tempo. Se chegamos até aqui, porque Deus nos sustentou, porque Deus cuidou das nossas necessidades, cuidou de todas elas, e nós chegamos até aqui. Então, é necessário pensarmos juntos nesta noite em que honrar a Deus é uma necessidade, é um dever de todos nós, tá? De todos nós. Porque os que me honram, eu honrarei, disse Deus, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. E você sabe o que aconteceu com aquela família em que aparentemente pareciam que honravam a Deus, mas não honravam. Não honravam porque sabiam o que deveriam fazer para agradar a Deus e faziam o contrário. Faziam aquilo que desagradava ao Senhor. Honrar a Deus é necessário honrar integralmente o Senhor. Honrar de forma clara, evidente, com a nossa vida. Honrar o Senhor com os bens. Deus tem nos agraciado com bens. E às vezes nós temos valorizado os bens e não temos valorizado aquele que proporciona os bens. Valorizar a Deus com as primícias daquilo que recebemos de Deus. Cada manhã devemos agradecer a Deus pela noite e pela manhã que tivemos. Hora do nosso almoço, devemos agradecer a Deus porque
está cumprindo em nós aquilo que nós pedimos através da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E declaramos, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, queridos, é necessário termos em vista honrarmos a Deus. E a promessa de Deus lá em Provérbios 3, 9 e 10, lá diz: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbio 3, 9 e 10. Promessas de Deus. E nós temos vivido essas promessas de Deus em nossas vidas. Pois bem, que Deus nos ajude a fazermos isto, a honrarmos o Senhor. Eu quero, a partir desse instante, falar com respeito a honrar a família. Honra a família. É o nosso próximo ponto desta noite. Gostaria que você acompanhasse. Que coisa maravilhosa é a família, né? Família é um presente de Deus para todos nós. Como eu gosto de falar com respeito à família, é esta coisa que tem nos abençoado durante a nossa vida. Eu, pouco tempo, pude celebrar 50 anos, né, de vida conjugal, quando comecei, então, a minha família. E eu agradeço a Deus porque o Senhor tem sido aquele que tem nos abençoado. Honrar a família é um dever de todos nós que aceitamos Jesus como Salvador e entendemos bem o valor da família. Nós passamos a entender melhor o valor da família quando nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, por não termos a palavra de Deus, aquela que é a bússola, aquela que nos orienta com respeito a essa necessidade de honrarmos a Deus e honrarmos também a família. Quando nós honramos a família, significa que há reconhecimento de gratidão a Deus. A gratidão. Quantos momentos nós podemos agradecer a Deus pela nossa família? Quando há reconhecimento de gratidão, há qualidade no valor real no relacionamento dia a dia. Quando há gratidão, há o reconhecimento desse valor no relacionamento familiar. O esposo, ele pode louvar a Deus como fez aquela expressão lá do capítulo 31 de Provérbio com respeito à mulher. A mulher virtuosa, aquela que só nos abençoa com boas palavras, com carinho, com apoio. Que coisa maravilhosa, né? Nos dias de hoje, nós temos acompanhado, né? Há muitas famílias que estão dissolvendo por falta de honra. O esposo não honra a esposa ou a mulher. A esposa não honra o marido. Então, irmãos, essa questão de honrar a família como mandamento de Deus, como bênção de Deus, provisão de Deus para vivermos melhor, tá? Está na palavra de Deus. Quando nós lemos ali, honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor, teu Deus, prolongue os teus dias de vida na terra. Nós estamos falando de família. E o caso que nós lemos anteriormente com respeito a uma família em que não gostamos nem de comentar a questão da família de Eli, porque é uma coisa tremenda, uma coisa triste e que nos deixa para baixo quando nós vemos uma família sendo disciplinada severamente por Deus, porque não havia honra ali entre filhos e pais. Então, essa ausência de honra na família, isso não agrada o coração de Deus. Tá? Não agrada o coração de Deus, porque Deus criou a família
para louvor e glória do seu nome. É preciso que nós, os pais, também os filhos, tenham em mente que Deus quer que a família viva de tal forma em que o seu nome seja glorificado e através de nós outros possam também glorificar a Deus através, vendo o nosso viver, o nosso trato com os nossos, e assim eles venham também glorificar a Deus. Muitas famílias não há honra entre elas porque elas não buscaram esses ensinamentos da palavra de Deus. Os pais, eu quero trazer nesse estudo desta noite o compromisso que Deus delegou ao cabeça da família, né, que é os pais, os maridos, aqueles que Deus responsabilizou pelo sustento da casa, pela manutenção da disciplina da casa. Enfim, o homem, o marido, é aquele em que tem o dever de ensinar os filhos, estou falando a pessoas que conhecem a palavra de Deus, de ensinar os filhos desde os primórdios da sua infância os caminhos de Deus, ensinar os filhos a respeitar as mães, ensinar os filhos a respeitar os outros irmãos, ensinar os filhos a respeitar as pessoas que estão ao seu redor, ensinamentos que devem sair do coração dos pais. Os pais devem ensinar os filhos para que eles sejam filhos em que honrem os seus próprios pais. É muito triste ver um filho que não honra o seu pai, um filho que não honra a sua mãe, mas isto tão somente não depende de Deus, porque Deus tem nos legado, Deus tem nos apropriado da sua palavra, que nos dá todo o direcionamento como nós devemos tratar os nossos filhos, para que eles possam então honrar a Deus. Os pais devem ser exemplo para os filhos em todas as coisas, no trato, no tratamento, no relacionamento, tanto dentro de casa como fora de casa. Há pais em que, por acharem que estão ajudando os filhos, eles tratam os filhos de certa forma em que não ajuda muitos filhos a entender em que devem honrar os seus pais. Por mais bonzinho que nós queremos ser com os nossos filhos, não podemos fazer vistas grossas, muitas vezes, ao comportamento dos filhos. Se eles erraram, eles precisam ser disciplinados. E a disciplina deve começar dentro da nossa casa, com os nossos próprios filhos. Se nós não assim fizermos, certo, nós estamos perdendo a oportunidade de ensinarmos a eles a honrar a família. Filhos que desonram os pais, filhos que desonram as suas mães, filhos que não foram ensinados como deveriam ser, para que eles pudessem assim serem filhos que honrem a família. A ausência de honra dentro de casa muitas vezes trazem dificuldade para os filhos. A palavra de Deus diz que os maridos, os homens, devem amarem as suas esposas, suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é demonstração de honra. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, tá? Então, é um profundo amor, é um grande amor, é um amor em que é doado com sabedoria, com reconhecimento de que a esposa é aquela lá de Gênesis, que foi criada
para estar ao lado, para ajudar o esposo, para ser a adjutora do esposo. Então, ela deve ser honrada. E os filhos devem perceber isto. Os filhos devem ver isto. O pai, com respeito o relacionamento com a esposa, para que os filhos possam, então, também aprender isto, para que eles possam viver isto. Amanhã eles serão também pais de família e eles precisam levar esse exemplo dos seus pais. Há muitos pais que, por amarem os seus filhos, eles esquecem que, sobretudo, assim como Deus disciplina os seus filhos, aqueles em que Ele ama, assim também os pais devem fazer. Muitos de nós, às vezes, somos disciplinados por Deus para que nós possamos aprender em que a disciplina ela é boa, a disciplina ela é útil, porque ela vai nos fazer refletir, muitas vezes, em comportamento em que não foram comportamento em que glorificaram a Deus. E a família ela precisa ter esse valor, tanto do homem para com a esposa, como da esposa para com o esposo. Então, nesse mês, que é o mês da família, que as nossas atenções, os nossos corações possam estar buscando a prática desses ensinos da palavra de Deus, que são ensinos para que possamos honrar a Deus. E através, se nós honramos a Deus, se nós honramos a família, nós estamos vivendo, buscando o centro da vontade de Deus para louvor da sua glória. Por outro lado, é preciso entender em que esta honra em que as mulheres devem deve conduzir a seus maridos, tá? Não é porque elas sejam menores, tá, do que o marido. Não é isto. Elas têm o mesmo dever, os mesmos direitos, diante da responsabilidade diante de Deus. Tá? Diante de Deus. Honrar aquele que Deus lhe colocou sobre cabeça. Tá? Sobre cabeça. Então, se o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher deve ter esse sentimento de honra a ele, para que os filhos também possam ver isto. E os filhos possam também aprender a honrar os pais e honrar as suas mães, para que Deus possa prolongar os seus anos de vida na terra, como Deus prometeu ali em Gênesis, no capítulo, ali em Êxodo, capítulo 20. Lá também em Éfeso, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai dizer: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então já citei esse texto, né, dizendo em que é um dever de nós, os maridos, honrar a nossa esposa, e um dever das esposas honrar seus maridos, e os filhos honrarem os pais, e os pais honrarem seus filhos, para que Deus seja glorificado através desse comportamento. Então, finalizando a nossa fala à igreja nessa noite, que você, pai, você, mãe, tenha esse sentimento de que deve honrar a Deus com a sua vida, deve honrar a Deus com o seu lar, deve honrar a Deus com o seu relacionamento com o seu esposo, deve honrar a Deus o esposo com o relacionamento com a esposa, com os filhos, e assim estará cumprindo aquilo que Deus determinou para nós. Marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração, honra para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Então, para que as nossas orações, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, nesses dias dolorosos, de tanta pandemia, de tanta dificuldade, de tanta necessidade de buscarmos a Deus, que essas milhares e milhares de orações feitas, elas possam chegar à presença de Deus, mas porque nós honramos a Deus e honramos também a nossa família, que é o dever de todos nós. Que Deus nos abençoe.